Que tipo de lugar é a religião? É o mundo dos fariseus, o antigo ninho de anticristos. As forças anticristãs do mundo religioso são como uma rede intangível que controla todo esse mundo religioso. Exato. Quando o Senhor Jesus veio realizar a sua obra, os fariseus transformaram o mundo religioso judaico num forte bastião de resistência contra Cristo. Quando o Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, veio realizar a sua obra de julgamento, os pastores e presbíteros de novo resistem e condenam Deus Todo-Poderoso, transformando o mundo religioso num reino satânico que se opõe a Deus. A essência do mundo religioso foi revelada pela obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Com as suas explicações e comparando as ações e a conduta dos pastores e presbíteros, eu vejo que todos os fariseus são mesmo hipócritas. Não podemos ser salvos se crermos apenas no Senhor, em religião sob o controle dos pastores e presbíteros. A maioria dos crentes agora ainda não consegue enxergar isso. Crendo em Deus na religião, pensam que estão crendo no Senhor e não nos pastores e presbíteros. Então, como eles podem não ser salvos? Sim. Quanto a essa questão, por favor, nos explique um pouco mais. Que tipo de lugar é a religião? É o mundo dos fariseus, o antigo ninho de anticristos. Pensar que você pode ser salvo por crer em Deus é querer demais. Por que eles não podem ser salvos se eles creem em Deus na religião? O principal motivo é que quando Deus realizou a nova obra nos últimos dias, a obra do Espírito Santo foi transferida junto com a nova obra de Deus. E assim o mundo religioso perdeu a obra do Espírito Santo, se tornou um lugar desolado. Além disso, o mundo religioso tem sido controlado pelos fariseus e anticristos hipócritas. E há muito tempo se tornou um lugar que resiste a Deus. Não é só o Espírito Santo que não realiza a sua obra na religião. Deus encarnado também não entra na religião para realizar sua obra. Portanto, não se pode viver a obra de Deus dos últimos dias crendo em Deus na religião. Eles não podem comer, beber e apreciar as palavras de Deus nos últimos dias e assim caem nas trevas. Certo. Se as pessoas não buscarem e investigarem o verdadeiro caminho agora, será muito fácil sucumbir no deserto e não receber a salvação de Deus. Certo. As pessoas que caíram no deserto do mundo religioso só se agarram à Bíblia durante as reuniões e não podem desfrutar das palavras presentes de Deus. Sem a obra e a orientação do Espírito Santo, o Deus no qual o homem crê é vago. Todas as comunicações nas reuniões são sobre registros da obra de Deus e declarações na Bíblia do passado. Como essas pessoas podem ter a salvação de Deus dos últimos dias e receber a promessa de Deus? É como quando o Senhor Jesus começou sua obra fora do templo. O templo se tornou um lugar desolado, caótico, um covil de ladrões. Porque eles não seguiram a obra do Senhor Jesus. Aqueles que permaneceram no templo ainda estavam seguindo as velhas leis e regras, perdendo a salvação do Senhor. Da mesma forma, agora nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso realizou sua obra de julgamento. Começando pela casa de Deus, expressando verdades para julgar e purificar a humanidade, fazendo o homem romper com o caráter e as influências corruptas de Satanás para ganhar a salvação de Deus, ser melhorado por ele para se tornar um vencedor e ser levado diretamente para o seu reino. Essa é uma oportunidade de ouro. Se o homem não seguir a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, ele não será capaz de receber a salvação e entrar no reino dos céus. Vamos ler algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: os que não aceitam a nova obra de Deus são privados da presença de Deus e, ademais, desprovidos das bênçãos e proteção de Deus. A maior parte de suas palavras e ações se prende a exigências passadas da obra do Espírito Santo. São doutrina, não verdade. Tal doutrina e tais normas bastam para provar que a única coisa que os une é a religião. Não são os escolhidos ou os objetos da obra de Deus. A reunião deles só pode ser considerada um grande congresso religioso, e não uma igreja. Esse é um fato inalterável. É mesmo. Eles não têm a nova obra do Espírito Santo. O que fazem se assemelha à religião. O que vivem parece ser pleno de religião. Eles não possuem a presença e a obra do Espírito Santo. Muito menos são dignos de receber a disciplina ou a iluminação do Espírito Santo. Não têm conhecimento da rebeldia e oposição do homem,
não têm conhecimento de todos os malfeitos do homem, muito menos sabem tudo sobre a obra de Deus e a vontade atual de Deus. São pessoas ignorantes, reles, escória indigna do nome de crentes. É mesmo. Aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias, uma porta que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus se não for por meio de Cristo. É mesmo. Você crê em Deus, então, deve aceitar as palavras dele e obedecer seus caminhos. Não deve pensar só em ganhar bênçãos, sem receber a verdade, nem aceitar o suprimento de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias para todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Sua obra tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que devem palmilhar todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, opta por condená-lo, blasfemá-lo e até persegui-lo, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Está certo, sim. Com certeza está certo. Isso mostra que quem não aceita a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e que não obedece à obra e palavras presentes de Deus são objetos da aversão dele. Isso. Dessa forma, aqueles que permanecem em lugares religiosos perderam a orientação de Deus e são incapazes de obter o suprimento das palavras de Deus. Eles apenas podem cair nas trevas e serem eliminados, perdendo a salvação de Deus dos últimos dias. Isso. Exatamente como estava na Era da Graça, as pessoas ainda mantinham a obra e os regulamentos da Era da Lei, perdendo a salvação do Senhor Jesus. Na Era do Reino, se as pessoas ainda se apegarem à obra e aos regulamentos da Era da Graça, elas serão abandonadas e eliminadas por Deus, e não serão salvas no reino dos céus. É mesmo. Esse é um fato que ninguém pode mudar. Com certeza é verdade. Tem razão. Crer em Deus, na religião e ainda assim querer ser salvo, isso não é sonhar acordado? Querer agradar a Satanás e anticristos por um lado, e por outro querer receber a salvação de Deus, isso é possível? O mundo religioso é controlado por fariseus hipócritas e pelos pastores e presbíteros religiosos. A realidade é que isso é controlado por esses anticristos contrários a Deus. E isso é um fato estabelecido. Quando pastores e presbíteros trabalham e pregam, eles nunca procuram explicar ou dar testemunho das palavras do Senhor, ou dar testemunho da obra de Deus e de seu caráter na Bíblia. Eles só procuram explicar as palavras do homem na Bíblia. E usam as palavras do homem na Bíblia para substituir as palavras de Deus e torná-las irrelevantes, fazendo com que as pessoas sigam as palavras do homem e se afastem das palavras de Deus. Além disso, eles também se concentram em explicar o conhecimento bíblico e a teoria teológica, explicando os personagens da Bíblia e os antecedentes históricos. Eles explicam essas coisas para se exibirem e fazer com que os adorem, levando as pessoas ao caminho para seguir e adorar o homem, resistindo a Deus. Principalmente quando Deus Todo-Poderoso vem fazer sua obra dos últimos dias, eles resistem e condenam Deus Todo-Poderoso, e fazem todo o possível para dificultar e limitar as pessoas de buscarem e investigar o verdadeiro caminho, proibindo que as pessoas aceitem as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, e não as deixam receber o suprimento das palavras de Deus Todo-Poderoso. Eles só permitem que as pessoas aceitem suas várias falácias e teorias ideológicas. Portanto, quando as pessoas creem em Deus nos lugares religiosos controlados por fariseus e anticristos e aceitam os ensinamentos dos fariseus religiosos, seus pensamentos e pontos de vista, escolhas e capacidade de receber são todos influenciados e afetados por eles. Eles se tornam cada vez mais sombrios por dentro e ficam isolados de Deus. É sim. Eu concordo. Quando Deus Todo-Poderoso vem fazer sua obra nos últimos dias, eles ficam presos e controlados por fariseus e anticristos religiosos. Então eles não conseguirão ouvir as declarações reais de Deus, nem desfrutar do suprimento da água da vida que flui do trono de Deus. Dessa forma, eles não conseguirão receber a salvação de Deus dos últimos dias.
O mais assustador é que, embora as pessoas acreditem em Deus na religião, o que elas seguem são homens, anticristos. E o caminho que elas percorrem é o dos fariseus e anticristos. Depois de um tempo, elas acabam se transformando em fariseus. Como poderiam se tornar pessoas que seguem a vontade de Deus e entram no reino dos céus? Isso é impossível. Com certeza. Agora, a essência do mundo religioso foi revelada pela obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. O mundo religioso não é o reino dos céus. É o velho ninho dos anticristos. É um forte bastião que resiste a Deus. Um reino satânico que se opõe a Deus. Portanto, as pessoas não conseguem alcançar a salvação crendo em Deus na religião. Mesmo se amarem a verdade, quando elas não aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, não conseguirão a provisão das palavras expressas por Cristo dos últimos dias, nem a salvação de Deus. Está certo, sim. Com certeza está certo. Graças ao Senhor. Agora a verdade está clara. Deus Todo-Poderoso realizou sua obra de julgamento dos últimos dias. A obra do Espírito Santo foi de fato transferida. Sim, com certeza. O mundo religioso se tornou uma terra desolada e nós continuamos nele. Fomos abandonados e eliminados pelo Senhor? Sim. Esqueçam o reino dos céus. Deveríamos ter buscado e aceitado a palavra do Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Isso mesmo. Assim, não conseguiríamos a provisão da água da vida que flui do trono de Deus? Graças a Deus. Isso mesmo. Por que somos tão tolos? Fomos enganados pelos pastores e presbíteros. Até o seguimos resistindo à obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Somos repugnantes e dignos de pena. Isso é verdade. Nós fomos muito tolos. Esses pastores e presbíteros desfrutam das oferendas que damos a Deus e impedem a nossa entrada no reino dos céus. Essas pessoas não têm consciência. Querem ficar sugando nosso sangue a vida toda. Eles são demônios que engolem nossas vidas. E nós os seguimos e os protegemos. É como se tivessem nos vendido. E os estamos ajudando a contar o dinheiro. Nós fomos muito tolos. É muito parece que crer em Deus na religião não pode Você nos está conceder certo. verdade e O salvação. mundo religioso tem sido controlado pelos pastores e presbíteros hipócritas. Não são as palavras do Senhor que estão no poder. Não é a verdade que está no poder. São os pastores falsos que estão no poder. Todos perdemos a obra do Espírito Santo e caímos nas trevas. E ainda não nos deixam buscar o verdadeiro caminho. Esses pastores e presbíteros são muito traiçoeiros e maldosos. Não satisfeitos em não nos levarem para o reino dos céus, eles ainda querem nos levar para o inferno. Parece que eles não desistirão até que estejamos mortos. Isso. Merecem ser amaldiçoados. Com certeza. Irmã Ming, eles explicaram a Bíblia para nos orientar e nos apoiar por todos esses anos. Como pode dizer isso sobre eles? O que dizemos deve obedecer à nossa consciência e se basear em fatos. Certo. Você diz que eles explicam a Bíblia para nos orientar. Alguma coisa eles nos ensinaram sobre como praticar ou obedecer às palavras do Senhor? Pregaram como seguir a vontade de Deus? Eles não fizeram nada disso. Não ouvimos sobre isso, mesmo querendo. Como pode dizer que eles estão nos orientando? Só o que eles explicam são as palavras do homem na Bíblia. Eles usam as palavras e doutrinas para nos enganar. Só querem saber de status e subsistência deles. Estão erguendo o reino independente deles. Essa não é a verdade? Com certeza. Merecem. É, minha irmã. Merecem. Os pastores foram muito claros. Como pode estar confusa e continuar defendendo os pastores e presbíteros? Você crê no Senhor Jesus ou nos pastores e presbíteros? Isso mesmo. Você ainda tem senso de justiça? Todos sabemos que o Senhor Jesus desprezou e amaldiçoou os fariseus. Isso mesmo. Quer ser amaldiçoada por Deus como eles? Os pastores e presbíteros são fariseus que resistem e se opõem a Deus. Eles são inimigos de Deus. Isso. Nós devemos dar um basta nisso e abandoná-los. É nosso dever dar um basta. É verdade. Os pastores e presbíteros são fariseus hipócritas. Devemos abandoná-los e seguir o Deus Todo-Poderoso. E isso é importante para nos mostrar se vamos entrar no reino dos céus. É verdade. Irmão Wu, quando se trata de crer em Deus, não podemos mais ficar confusos. Isso mesmo. Não devemos mais ser enganados e controlados pelos fariseus. Isso mesmo. Temos que saber diferenciar. Devemos aprender a discernir. Nós não podemos mais ser enganados e controlados por eles. Num mundo religioso governado pelos pastores e presbíteros, e eles sendo hipócritas que andam no caminho dos fariseus, me digam o que os pecados deles têm a ver conosco. Apesar de segui-los e ouvi-los, não acreditamos nos pastores e presbíteros.
mas sim no Senhor Jesus. Eu sinto que não embarcamos no caminho dos fariseus. Porque também nos tornamos fariseus. É verdade. Existem muitas pessoas na religião que creem cegamente, adoram e seguem os fariseus. Então o caminho que elas percorrem é o caminho dos fariseus. Se pensar nisso, fica óbvio. Você ousa dizer que adora e protege os fariseus em seu coração, mas não tem nada a ver com seus pecados? Você ousa dizer que segue os fariseus hipócritas, mas não é como eles, uma pessoa que resiste a Deus? Vocês ainda não conseguem entender uma coisa tão simples assim? O tipo de pessoa que você segue é o tipo de caminho que você percorre. Se você segue os fariseus, então você está no caminho deles. Se você está no caminho dos fariseus, então você é o mesmo tipo de pessoa que eles. A pessoa que você segue e o caminho que você escolhe estão diretamente relacionados. Quem segue os fariseus tem a mesma natureza e essência que os fariseus. Essa é uma verdade inegável. É verdade. A essência dos fariseus é a hipocrisia. Eles creem em Deus, mas não amam a verdade, nem buscam a vida. Eles só creem num Deus vago no céu, e em suas próprias noções e imaginações. Mas não creem nem admitem a encarnação de Cristo. Estritamente falando, eles são todos incrédulos. Isso mesmo. A crença deles em Deus é pesquisar teologia e tratar a fé em Deus como uma forma de conhecimento para conduzir pesquisas. Os meios de subsistência deles dependem da pesquisa da Bíblia e da teologia. Com certeza. Isso mesmo. Em seus corações, a Bíblia é o seu sustento. Eles acham que quanto melhor explicam o conhecimento bíblico e a teoria teológica, mais as pessoas os adorarão. E mais firme e alto poderão permanecer no púlpito, e mais estável será seu status. É verdade. Eu concordo. Os fariseus são pessoas que vivem apenas pelo seu status e sustento. Estão fartos e desprezam a verdade de que quando o Senhor Jesus se fez carne e veio realizar sua obra, eles mantiveram com afinco suas próprias noções, imaginações e conhecimento bíblico para protegerem seu próprio status e sustento. Não tiveram dificuldades para resistir e condenar o Senhor Jesus e se oporem a Deus. Nas palavras de Deus Todo-Poderoso, veremos a essência odiosa da verdade dos fariseus e as raízes de sua resistência a Deus. Página 1432. Deus Todo-Poderoso diz: vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Vocês desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Cometeram o erro de pagar tributo vazio ao nome do Messias, enquanto se opunham à essência do Messias a qualquer custo. Exatamente. Tais fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo, a menos que seja chamado o Messias. Tais visões não são absurdas e ridículas? É verdade, ele tem razão. Muitos dos que não perseguem a realidade tornam-se inimigos do Deus encarnado e tornam-se anticristos. Esse não é um fato óbvio? No passado, quando Deus ainda não tinha se tornado carne, você pode ter sido uma figura religiosa ou um crente devoto. Depois que Deus se tornou carne, muitos crentes devotos tornaram-se inconscientemente o anticristo. Você sabe o que está acontecendo aqui? Na sua crença em Deus, você não se concentra na realidade ou persegue a verdade, mas fica obcecado por falsidades. Essa não é a fonte mais clara de sua inimizade para com Deus encarnado? O Deus encarnado é chamado de Cristo. Então todos aqueles que não acreditam no Deus encarnado não seriam o anticristo? Com certeza. Com toda certeza. Sim.
Isso mostra que na natureza os fariseus religiosos estão fartos e odeiam a verdade. Eles só creem em suas próprias noções e imaginações, e nas teorias teológicas pesquisadas e desenvolvidas por eles. Mas não creem em Cristo encarnado ou nas verdades expressas por Cristo. Eles são todos inimigos de Deus encarnado. Eles são todos anticristos expostos pela obra da encarnação de Deus nos últimos dias. Com certeza. Aqueles que os seguem são iguais a eles. Também seguem suas noções e imaginações, bem como conhecimento bíblico e teoria teológica. Eles o seguem, resistindo a Cristo, negando e condenando Cristo, recusando-se a aceitar a verdade e tratando Cristo como um inimigo. Os fatos são suficientes para provar que, em natureza e substância, qualquer um que segue os fariseus também está farto e odeia a verdade. Isso. Com certeza. O caminho que eles percorrem é o caminho dos fariseus. Eles pertencem à mesma categoria dos fariseus, e todos são pessoas que se opõem a Cristo. Esse é um fato que todos podem ver. Já foi revelado pela obra de Deus dos últimos dias. Certo. Isso mesmo. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Na religião, as pessoas creem em Deus sob o controle dos fariseus. Seguindo-os e ouvindo-os, como eles, elas apenas estudam a Bíblia e a teologia, prestando atenção apenas no entendimento do conhecimento bíblico e na teoria teológica. E nunca se concentrando em buscar a verdade ou praticar as palavras do Senhor. Como os fariseus, elas só creem num Deus vago no céu. Mas não creem em Cristo encarnado dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso. Não importa o quanto sejam autoridades e poderosas as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, elas ainda se agarram às suas noções e imaginações e seguem os pastores e presbíteros, resistindo e condenando Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas são iguais aos fariseus e seguem o caminho deles, que resiste a Deus. Mesmo que essas pessoas não estejam seguindo os fariseus, elas ainda são iguais aos fariseus e também são descendentes dos fariseus. Porque a sua natureza e essência são as mesmas. Elas são todas incrédulas, que só creem em si mesmas, mas não amam a verdade. Elas são anticristos, que desprezam a verdade e se opõem a Cristo. Isso. Exatamente como Deus Todo-Poderoso revelou. Existem na igreja muitas pessoas que não têm discernimento, e quando algo enganoso acontece, elas simplesmente ficam do lado de Satanás. Quando são chamadas de lacaios de Satanás, elas se sentem injustiçadas. E pode-se dizer que elas não têm discernimento algum, mas elas sempre ficam do lado em que não há a verdade. Nunca houve uma vez decisiva sequer em que tenham ficado do lado da verdade. Nenhuma vez sequer em que tenham se levantado e disputado pela verdade. Então, não são elas realmente desprovidas de discernimento? Porque elas estão sempre tomando o lado de Satanás. Porque elas nunca dizem uma palavra que seja justa ou razoável pela verdade. Esta situação é realmente criada por sua confusão momentânea? Quanto menos discernimento uma pessoa tem, menos ela é capaz de ficar do lado da verdade. O que isso demonstra? Não demonstra que aqueles sem discernimento amam o mal? Não demonstra que aqueles sem discernimento são a descendência leal de Satanás? Certo. Por que eles são sempre capazes de ficar do lado de Satanás e falar a mesma linguagem que ele? Cada palavra e ato, e sua expressão, provam amplamente que eles não são nenhum tipo de amantes da verdade. Mas, ao contrário, que são pessoas que detestam a verdade. Sim, com certeza. Isso não é verdade? Quando as pessoas na religião seguem os pastores e presbíteros, elas não apenas os ouvem, como fazem tudo o que podem para protegê-los. Assim que ouvem alguém expondo pastores e presbíteros religiosos, essas pessoas se sentem desconfortáveis e saem em defesa dos pastores e presbíteros. Qual é o problema aqui? Isso não prova que essas pessoas só têm pastores e presbíteros em seus corações e que não têm lugar para Deus? Sim. Certo. Sim, é isso. No coração dessas pessoas, pastores e presbíteros religiosos são todos mais elevados do que Deus. Que problema isso mostra? Quando o homem resiste a Deus, não há muitos que saem em defesa de Deus. Não há muitos que podem se levantar e dar testemunho de Deus. Mas assim que a essência farisaica dos pastores e presbíteros religiosos é exposta, por que existem tantas pessoas que falam de injustiça no nome deles e saem em sua defesa? Certo.
Isso prova que essas pessoas são os descendentes dos fariseus. Elas são as cúmplices e lacaias dos anticristos. Esse é um fato que ninguém pode negar. Ele está com toda a razão. Eu concordo. Graças ao Senhor. A comunhão de hoje realmente abriu meus olhos. Os fariseus são todos incrédulos e pessoas que creem em si mesmas. Disse bem. Isso. Como disse o ditado, diz-me com quem tu andas que te direi quem és. Sabemos que os pastores e presbíteros são fariseus hipócritas e anticristos resistentes a Deus e ainda assim os seguimos. Isso mostra que somos iguais a eles. Nossas naturezas são de ódio à verdade e resistência a Deus. E o caminho que percorremos é o caminho contrário a Deus. É verdade. Devemos abandoná-los e seguir Deus Todo-Poderoso para nunca mais sermos enganados e controlados por eles. É verdade isso. É sim. Isso. Ela tem razão. Os pastores e presbíteros foram revelados como fariseus hipócritas, os anticristos. Sim. São inimigos de Deus, então não são nossos inimigos também? É claro. A Bíblia diz: não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Já que acreditamos em Deus, devemos seguir o Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso. Devemos. Abandonar os falsos pastores anticristos. Não podemos contribuir com o mal deles. Isso mesmo. Exato, Nós isso não aí. podemos mais ficar na Sim, religião. devemos abandoná-los. Os pastores e presbíteros são fariseus e anticristos que resistem a Deus. Não podemos mais ser enganados e controlados por eles. Com certeza. Caso contrário, estaremos todos condenados. Temos que lutar. A obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias revelou a essência anticristã dos pastores e presbíteros religiosos. Também vemos seus atos malignos, resistindo a Deus Todo-Poderoso. O mundo religioso é um antigo ninho que resiste a Deus. Sim. Quando o Senhor Jesus veio realizar a sua obra, os fariseus transformaram o mundo religioso judaico num forte bastião de resistência contra Cristo. Quando o Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, veio realizar a sua obra de julgamento, os pastores e presbíteros de novo resistem e condenam Deus Todo-Poderoso, Eu concordo. transformando o mundo religioso num reino satânico que se opõe a Deus. Isso. Se não fosse pelas revelações da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, quem seria capaz de ver através das trevas e do mal a essência contrária a Deus do mundo religioso? A palavra de Deus Todo-Poderoso nos permitiu ver e pensar com clareza. Isso mesmo. Temos que romper com a escravidão e o controle dos fariseus e anticristos religiosos. Isso mesmo. Seguir Deus Todo-Poderoso e aceitar a salvação de Deus dos últimos dias. Exato. Isso mesmo. Isso mesmo, as forças anticristãs do mundo religioso são como uma rede intangível que controla todo esse mundo religioso. Exato. No passado, nenhum de nós tinha verdade ou discernimento. Éramos enganados e controlados por pastores e presbíteros, com medo de buscarmos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Mas então, Deus Todo-Poderoso expôs a verdade e a essência dos pastores e presbíteros religiosos que servem a Deus, mas se opõem a Deus. Isso. E só agora vemos a sua natureza satânica e anticristã que resiste a Deus. Isso. Agora, não podemos mais ser enganados e controlados por eles. Devemos romper a armadilha de Satanás, aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e passar pelo julgamento e o castigo de Deus. Só então poderemos nos libertar da influência de Satanás e ter a salvação de Deus. Sem dúvida, isso mesmo, com certeza. Só desse jeito poderemos ser salvos.